Seja muito bem-vindo à nossa ministração do treinamento de líderes de célula. Vamos dar prosseguimento naquilo que temos falado. Há 2 semanas atrás nós falamos do tema de testemunho e pretendemos terminar esse tema e começar o outro tema para que a gente consiga avançar um pouquinho. Glória a Deus. Muito bem, vamos lá então, porque a gente já está com 15 minutos avançados aí. Vamos procurar ganhar essa velocidade na altitude de cruzeiro. Amados, então há 2 semanas atrás, como há 4 semanas atrás, nós temos falado já desse tema testemunho pessoal. Já demos muitas dicas e falamos a respeito de como que nós podemos nos utilizar dessa ferramenta preciosa que é o testemunho para alcançar vidas. E temos mais algumas recomendações, algumas dicas no quesito apresentação, a maneira como nós apresentamos o nosso testemunho. Então, há 2 semanas atrás nós encerramos o slide anterior a esse, vamos começar agora, e esse é o último slide a respeito do testemunho, eu acredito. Eu acho que o próximo já não é sobre testemunho, né, Adriano? Ou ainda é sobre testemunho? Ainda é? É a sequência desse? Muito bem. É, esse aí. Pode voltar então no primeiro. É esse, né? Você está no... Ótimo. Muito bem, muito bem. Então aqui menciona o seguinte, ó, prepare e apresente como se estivesse falando com um amigo. Esse detalhe é muito importante por uma única razão. Nós nos familiarizamos mais quando alguém fala conosco com o desejo de expressar amizade, com o desejo de expressar amor, respeito, não algo apenas técnico, não algo impessoal, não algo distante, não algo que não tenha a ver com a nossa realidade, mas algo que esteja dentro do nosso contexto. Então, esse detalhezinho da palavra amigo ali, a gente pode entender do seguinte modo: o que um amigo costuma fazer? Amigo é alguém que se interessa por nós, é alguém que quando nós falamos alguma coisa na nossa vida, essa pessoa tem interesse em ouvir, essa pessoa tem interesse em mencionar algo que ela acredita, que ela gostaria de ministrar, de falar, de abençoar a outra vida. Então, amizade envolve isso, um relacionamento aberto, onde há influência, onde nós podemos, de fato, tocar o coração do outro. Então, a maneira de testemunhar, ela não pode, essa recomendação aqui está dizendo assim, para nós, que ela não deve ser apenas técnica, aquela coisa plástica, aquela coisa mecânica, aquela coisa programadinha, sem um envolvimento pessoal, sem um envolvimento com a pessoa que está ouvindo, sem levar em consideração as necessidades, a realidade, a compreensão, o entendimento daquele que está ouvindo. Então, quando nós apresentamos nosso testemunho, a gente sempre tem que buscar uma linguagem similar a uma linguagem que nós utilizamos para falar com os nossos amigos. É esse detalhe. Os pais dos teens, os pais dos nossos adolescentes, para estarem aqui na quinta-feira feriado, que horas? Às 14 horas. Se eles não chegarem às 14 horas, o que acontece? Eles perdem? Ok. Então precisa estar até às 14 horas para poder ir de carona. Não só os adolescentes, mas também o colchão. É isso, né? Porque as combis saem daqui. É isso? 14 horas, tá bom, queridos? Essa informação é importante nessa quinta-feira, então. Todos os adolescentes, os pais dos adolescentes, trazendo eles aqui, até no máximo dos máximos, até às 14 horas. Muito bem. Comece com algo que chame a atenção. Eu já mencionei um pouco sobre isso, mas nós somos muito seletivos.
Nossa realidade atual, nosso ser humano, o ser humano do século XXI, ele é extremamente seletivo. Então, nós aprendemos a ser seletivos com esse tanto de informação que nos chega. Você é seletivo no uso do seu smartphone, você é seletivo no uso do Facebook, você é seletivo, eu pelo menos preciso ser, porque eu estou em quase que todos os grupos de WhatsApp da igreja, e tem alguns que as pessoas às vezes me assustam. Tem uns, por exemplo, hoje, eu estou num grupo que hoje, só um pouquinho a gente fecha essa porta, porque eu fico meio angustiado com porta aberta. Fico angustiado lendo para... É bom. Hoje eu estava num grupo que eu fiquei um pouco sem ver o WhatsApp. Quando eu fui olhar, de uma hora para outra assim, tinha 127 mensagens. Aí eu tentei entender alguma coisa, entendi por alto, não consegui ler 127 mensagens, né? Ok, deu para fazer um resumo. Aí eu precisei fazer mais algumas coisas. Quando eu fui olhar novamente o grupo, já tinha mais umas 105 mensagens. Pronto. Então, isso pode acontecer, né? Talvez você esteja em grupos assim. Então você precisa ser seletivo. Você não consegue, na verdade, dar atenção demasiada para todas as informações que as pessoas estão dispostas a dar. Isso é uma característica do ser humano moderno. Nós recebemos muita informação. Foi-se o tempo que você ligava a televisão e você tinha 5 canais. A grande maioria aqui, a grande maioria esmagadora, tem TV a cabo. Então, através da TV a cabo, você hoje tem aí pelo menos uns 30 canais, você tem. Alguns têm planos melhores, né? E tem aí quase que 100 canais. Isso obriga você a ser seletivo. Então, hoje nós temos um excesso de informação. E o que isso tem a ver com testemunho? Nós aprendemos a ser muito seletivos. Então, nós ficamos exigentes como ouvintes. Nós ficamos exigentes como leitores. Nós ficamos exigentes em dar nossa atenção para alguma coisa que alguém fale. Então, se alguém não conseguir captar nossa atenção nos primeiros minutos, essa pessoa terá a triste e a infeliz realidade de não ser ouvida. Então, aquele que testemunha, no testemunho principalmente quando o seu testemunho envolve pessoas que não estão na fé, que ainda não conhecem Jesus, que ainda não têm revelação do Espírito Santo. Então, essas pessoas, elas lidam com você como elas lidariam com o entregador de panfleto. Elas lidam com você como elas lidam com o imantado que entregam do gás na sua caixa de correio. Então, é mais uma mensagem, é mais um tema, é mais uma informação. Se não tiver algo que de fato prenda a atenção, possivelmente aquilo vai passar desapercebido, não vai ser algo que vai entusiasmar a pessoa para ouvir. Então isso é muito importante. Alguém algum dia lá fora disse que a primeira impressão é que fica, né? Tem esse ditado, né? Esse adágio, assim, a primeira impressão é a que fica. Talvez em muitas realidades não. E talvez também não seja tão verdadeiro isso, né? Porque a gente às vezes demora um pouco mais para descobrir, ver de fato, entender. Mas a verdade é que a primeira impressão ela tem um impacto grande. Então, quando você vai testemunhar, é importante que você saiba como começar de modo a captar a atenção daqueles que estão sendo ministrados. Isso também vale para a pregação, isso vale para o ensino, né? Nós já temos falado que nós temos 3 modos de ministrarmos a palavra de Deus, que é a pregação, aquela que vocês costumam participar dela no domingo à noite, que é o modo ensino, que vocês costumam, uma parte de vocês costuma ser ministrado através da escola ministerial e também em vários momentos aqui através do nosso Tadel. E temos o modo testemunho, que é esse que nós estamos aqui aprendendo. Então, esse detalhe é muito importante, chamar a atenção do ouvinte. Seja positivo do começo ao fim e fale de problemas, mas fale igualmente das soluções em Jesus. Uma única razão isso, não transformar o testemunho num testemunho, não fazer com que ao longo da narrativa a pessoa que ouve fique mais triste do que de fato esperançosa, desejosa, impactada, influenciada. Então, sempre que nós falarmos no testemunho dos problemas da nossa vida, é importante que nós venhamos a testemunhar da solução, porque senão não temos por que falar apenas do problema. Um professor meu de teologia, ele tinha uma fala que ele dizia que
dizia para nós o seguinte: nós não fomos chamados a ministrar dúvidas, nós fomos chamados a ministrar certezas. Então, a pregação do Evangelho, ela, até mesmo quando lança dúvidas, ela lança dúvidas com a finalidade, no final, gerar uma certeza. Então, se existem perguntas, é porque terão respostas. Minha tarefa não é fazer com que as pessoas saiam com mais dúvidas do que já têm. Minha função não é gerar mais crise aonde já existe. A minha função é gerar solução em meio às crises que são tantas no nosso cotidiano. Então, o mesmo vale para testemunho. A minha fala, ela mais traz problemas em evidência, eu preciso reavaliar o meu testemunho, porque talvez não seja um testemunho, talvez na verdade seja um testemunho. E eu sei que algumas pessoas confundem, porque eu já fui em algumas células, né? A gente até brincou com isso, né? Algum tempo atrás brincamos um pouquinho, conversando a respeito dessa realidade, que às vezes a gente fala assim: alguém tem algum testemunho nessa semana daquilo que Deus fez? E parece que a gente está falando assim: alguém quer falar qualquer coisa? Então algumas pessoas entendem como se fosse assim. A gente fala assim: alguém tem algum testemunho? E ela entende assim: alguém tem qualquer coisa para poder falar agora? Aí eu gostaria de falar. Aí você fica na expectativa de ouvir um testemunho, e quando na verdade você ouve uma catástrofe humana, um problema grave, um caos, uma história triste. Aí até você conseguir sair dessa condição para fazer voltar o testemunho, às vezes demora um pouquinho. Então, quando a pessoa não tem esse entendimento do que de fato é testemunho, ela pode achar que é falar qualquer coisa daquilo que ela viu, ouviu ou presenciou. Mas isso não é testemunho assim. Mas o nosso testemunho, quando a gente fala testemunho, é testemunho para a glória de Deus. É testemunho daquilo que Deus fez. Não é assim: ah, eu vi um acidente hoje. Eu queria falar que eu vi um acidente hoje, que nem já aconteceu numa célula, né? No passado, eu vi um acidente, o cara perdeu a perna ficou para um lado, ele estava lá na moto, falou e... ok. Aí a gente arremata: vamos orar por esse cidadão sem perna, em nome de Jesus. É isso que você pode fazer, não tem o que fazer. Porque ela entendeu que testemunhar é o quê? Falar do que ela viu, do que ela presenciou. E um detalhe: o ser humano, apesar do excesso de mídias e do excesso de meios de comunicação, comprovadamente ele, dentre todos os demais seres humanos do passado, é o mais depressivo, é o mais entristecido, e milhares de pessoas vivem uma vida enclausurada em si mesma, à espera de serem ouvidos. Os psicólogos, muitos deles não apenas são eficazes para solucionar problemas, mas muitos deles ganham dinheiro em cima de pessoas que só querem falar. E eles emprestam seus ouvidos para poderem então ganhar dinheiro emprestando ouvido, porque não tem ninguém para ouvir essas pessoas. Então tem pessoas que pagam terapias com a única finalidade de poder falar. É uma característica do nosso tempo. Se você ficar... eu sou pai, qualquer pai aqui pode fazer esse teste. Vá com seu filho num playground, vá com seu filho num parquinho e fique 20 minutos. Sente com uma cara alegre e com uma postura acessível. Faça esse teste. É fácil demais isso. Se o seu filho for o estilo Eliel, assim, que faz amizade com todo mundo, vai ficar mais fácil ainda. Porque aí já vem o menino, aí vem a mãe do menino, aí vem a tia do menino, vem a avó do menino, vem o cachorro do menino. Aí você já tem ali um momento. Eu costumo ficar um pouco com Eliel depois da aula. Então é natural, eu conheço todos os pais que também ficam depois da aula com seus filhos ali. Eu conheço as mães, eu conheço por vezes vovós, e eu conheço, às vezes também conheço pessoas perturbadas que passam pela pracinha e param e conversam. É muito comum, pessoas perturbadas, confusas mentalmente, muito comum. E o papo vai, papo vem, e as pessoas ficam sabendo que com quem a gente é. Ainda hoje, por exemplo, uma pessoa me abordou e disse: oi, você é o pai do Léo? Sim, você é pastor? Pronto. Parece que estava escrito na testa: pastor. Você tem problema? Pastor, né? A pessoa olhou na frente, viu atrás: pastor. Pronto.
Mas na verdade não era para ela a situação, ela queria ajuda para uma família, tal, que tem uma situação específica de filhos e tal. Na verdade é uma família que a gente já está cuidando. Na verdade, eu até falei, eu conheço bastante detalhes dessa família que você está falando. A gente já tem ajudado essa família. Ai, que bom, tal. Aí abre o coração, fala que é separada, está no novo casamento, é desviada, e assim vai. Mas como que as pessoas falam tanta coisa assim? Assim, só perguntar. Faz uma pergunta e espera a resposta. Faz uma pergunta e espera a resposta. Aí você faz uma pergunta e vem 10 respostas, até daquelas que você não perguntou. Porque as pessoas querem falar. Elas querem falar. Então, é uma característica do nosso tempo. E isso é muito bom. Isso é tremendo. Porém, tem um detalhe quando a gente fala a respeito disso no contexto de célula, né? Que nós fomos chamados a ter sabedoria na maneira de falar, a que o nosso testemunho de fato seja, por exemplo, essa moça que está falando comigo hoje, pai de um coleguinha do Eliel, 2 filhos, segundo relacionamento, o primeiro foi traída, cristão, que desviou, ela era nora de pastora, a pastora não é mais pastora, o pastor que era o esposo da pastora, que era a mãe e o pai do ex, ele trocou a sua pastora por um outro pastor. Você entendeu, né? Pastor, isso é real? Isso é real. Essa é a vida humana. Essa é a vida humana. Essa é a realidade do ser humano atual. Claro que ninguém mais é pastor nessa história, obviamente, né? Inclusive ela falou todas as disciplinas que envolveram, as tentativas de restauração e tudo mais, mas você já deve imaginar o tamanho do caos. Essa pessoa, ela veio falar comigo em função de eu ser pastor para poder ajudar uma outra pessoa. Eu falei em relação de poder ajudá-la. E ela, não. Aí que eu tentei entender por que da resistência. Ela contou o histórico, logo eu percebi e entendi por que da resistência, né? Mas eu acredito que ela pode dar uma nova chance para si mesma e ter uma experiência nova. São histórias das mais variadas, assim. E quando que a gente pode ter isso? Quando a gente está disposto. Por isso que eu falei dessa postura, né? De uma postura aberta, assim, de uma postura acessível, de alguém que está ali e que pode ouvir. É incrível, é incrível. Pessoas perturbadas em praças públicas são as que mais tem. É incrível isso. Das mais diversas. Mas não falo só de perturbado no sentido de passar um usuário de drogas. Não. São pessoas mesmo, senhoras, senhores perturbados. Por exemplo, um tempo atrás, uma semana e meia atrás mais ou menos, tinha uma senhora. Eu estava ali, eu vi que ela estava se aproximando, assim, sabe? Muito engraçado. Você sabe que ela está vindo, mas eu estava com vontade de já ir mais próximo para poder estreitar mais rápido. Eu estava a uns 3 bancos de diferença. Ela estava lá na parte de cima. Aí o cachorro vinha, dava uma lambida perto de mim ali e voltava. Aí ela foi mais um banco. Aí o cachorrinho vinha. Aí depois vinha uma filha com uma deficiência perceptível assim. Aí veio, falou alguma coisa com o Eliel, tal, comigo. Ok, essa menina caiu, menina já grande, caiu. Aí eu perguntei se ela precisava de ajuda. Falei, não. Aí a mulher já se aproximou mais um pouco. Aí ela estava um banco já de distância. Até que ela não aguentou. Aproveitou uma hora que o cachorro foi, ela foi junto. Uau, rendeu essa conversa. Quem era essa mulher? Essa mulher é uma mulher que já tentou se matar algumas vezes, mulher depressiva. Ela tem um homem que já bateu nela algumas vezes também. Ela estava ali ao 12h30 porque ela se negou a fazer comida para ele. Ela tinha saído de casa há 1 hora atrás, completamente perturbada. Falou todos os remédios que ela toma, falou quão grave é a depressão dela, falou do caso das suas filhas, falou das costelas quebradas, que a filha dela já bateu nela. Esse é o caso, entendeu? É assim. Aí você fica pensando, meu Deus, mas que mundo é esse? Essa é a realidade. Essa é a dura realidade das pessoas, das famílias sem Jesus. E é intrigante assim, quando você está disposto. Detalhe, eu não fui com o panfleto na mão, falei assim, olá, tudo bem?
Bruno Ganem. Ah, não, olá, tudo bem? Você quer Jesus? Não, não fiz nada disso. Não peguei um megafone, não fiz nada. Eu só estava ali, querido. E eu não tinha camiseta pastoral nem nada também. Não costumo usar muito, não. Deus faz essas coisas acontecerem. É incrível. Só que o que acontece? O que eu percebo? Assim como eu estava ali, você poderia estar lá, as outras pessoas usadas pelo diabo poderiam também estar. Entende? Porque o mundo está carente. Desesperadamente carente. Desesperadamente carente. E não é só de dinheiro, não. A questão ali não era dinheiro. No final, ela fala: desculpa, moço. Eu falei tanta coisa para você, né? Eu falei: não, querida, que isso. Foi muito bom ouvi-la. Mas eu realmente, eu ouvi o quanto que ela queria falar do caos que é a vida dela. Obviamente ela não é uma testemunha de Cristo, né? Ela falou dos problemas, ela falou dos inúmeros problemas. Mas por graça de Deus ela encontrou uma testemunha de Jesus, que pôde falar de soluções para os problemas. E isso foi bênção para ela. Então, nosso chamado, querido, nesse mundo atual, tão complexo, tão perdido, tão sem sentido, com as vidas tão estragadas, com Satanás deitando e rolando literalmente na vida das pessoas, eu queria que você entendesse assim: hoje você é um milagre ambulante. Um milagre ambulante. O que acontece na sua vida, às vezes você olha no espelho e fala assim: nossa, quanto problema eu tenho. Você não sabe o que é isso. Vá numa praça pública e fique 1 hora então. Não 20, fica 1 hora. E deixe as pessoas se aproximarem. Não só os cachorros lamber você. Vem os cachorros primeiro, depois vem as pessoas atrás. Aí você fala alguma coisinha. Deixa sentar perto. Senta que lá vem a história. Literalmente. E aí você vai ver a gravidade do ser humano. O caos que é. O quanto o pecado ele é vivenciado em proporções assim, gritantes. Eu sei que você sabe disso. Eu sei que você vivencia próximo a essas pessoas. Mas eu queria que você não apenas ouvisse falar disso, mas que você também se colocasse como uma testemunha de Jesus, gerando esperança para as pessoas, gerando esperança para elas. Aquela praça ali é muito boa. É muito boa. Eu apontei aqui para o Alan porque a Thalita estuda na frente. Na verdade, mais alguns também. O Gabriel também estuda lá, né? É muito legal. Muito legal. Já vi eles. Também tem um outro menininho na igreja que de vez em quando vem também. Hoje falou: ô pastor, vai lá me cumprimentar. E aí aglomera. Aí você vê a realidade nua, crua, dos jovens, dos adolescentes, o que eles fazem, o que eles pensam. É muito interessante. E você tem a possibilidade de fazer link, fazer ponte com o que eles estão vivendo. Isso é tremendo, querido. Nunca entre numa bolha de modo que você não possa influenciar as pessoas que precisam. Muito bem. Seja específico e preciso. Cuidado para não se tornar prolixo, repetitivo e redundante. Uau, palavras feias, né? Prolixo, repetitivo, redundante. Se você não sabe, são todas palavras negativas. Está falando para nós aqui de uma comunicação que não é assertiva, ela não é produtiva. E ela peca não é pelo o conteúdo ser ruim, mas é pela dificuldade em transmitir, por ser algo que se repete ao extremo, ao ponto de cansar, algo que fica andando em voltas no argumento e você não sabe, mas e o objetivo dessa conversa? E o que aconteceu ao final? Mas se você já conversou com alguém que se dá aquela angústia, sim, não entendi. Exato. Aí você está diante de uma pessoa então que tem essa dificuldade na comunicação. Isso é algo da pessoa, claro, da mente dela, a maneira como ela raciocina. Nós não conseguimos, na verdade,
fazer comparação entre raciocínios. Tem pessoas que têm um raciocínio extremamente rápido, tem pessoas que têm um raciocínio um pouco mais lento, tem pessoas que raciocinam de forma muito rápida, mas para falar são muito vagarosas na maneira de comunicar. Então, o ser humano é diferente, mas é importante que nós, quando testemunhamos, nós possamos entender que se nós não formos precisos naquilo que nós falamos, a chance que nós temos de perder o ouvinte é muito grande, é muito grande. Próximo, inclua experiências interessantes que façam as pessoas pensar. Experiências interessantes. Então, essa é a premissa, isso é o pré-requisito de um testemunho, né? O testemunho, ele é o quê? Ele é embasado em vida real. O testemunho, ele não é apenas algo para refletir princípios, valores, conceitos. A gente pode fazer isso através da pregação, a gente pode fazer isso muito bem através do ensino, mas o testemunho, a base do testemunho é o que eu vivi, o que aconteceu. Então, diferente dos demais dois, o testemunho, ele é o mais pessoal dentre os três. Dentre as três maneiras de ministrar a palavra de Deus, o testemunho, ele é o mais pessoal. Então, precisa ser narrada a experiência do modo mais interessante possível, que faça sentido e que leve a pessoa a refletir e se interessar, e que isso possa acabar em uma influência sobre a vida da pessoa. Use versículos bíblicos, 1 ou 2, mas também não fique tão apegado e tão preocupado em narrar versículos bíblicos. Por quê? Quando a gente narra para crente, isso é muito bom e vale muito a pena. Isso é um incentivo para que as pessoas possam ler a palavra. Isso é uma maneira de cutucar as pessoas de que elas precisam ter mais fome da palavra de Deus, porque são crentes. Então cabe a um crente ler a palavra de Deus, cabe a um homem e mulher de Deus ter fome e sede pelo Senhor cada dia mais e mais. Mas quando a gente fala com um não crente, a ideia é, ele não sabe da Bíblia. Então não adianta a gente falar assim, porque lá no livro tal, capítulo tal, versículo tal, diz assim. Essa informação soa sem sentido para ele, naquele momento. Ele não tem muito sentido. A não ser que ele se interesse. Isso está na Bíblia? Aí sim, aí você pode explicar onde está. Mas você pode, de forma assim, espontânea, livre, você pode narrar versículos sem necessariamente explicar endereços, fazer uma aula e uma exegese, uma interpretação de texto bíblico. Não há necessidade disso. Por que usar a Bíblia no testemunho? Porque você sabe que Deus tem um compromisso com a sua palavra. Então, quando o seu testemunho está vinculado, embasado na palavra de Deus, Deus tem um compromisso então com o seu testemunho também, porque o seu testemunho está ancorado, baseado na palavra de Deus. Se não tiver base com a palavra de Deus, Deus não tem compromisso com o seu testemunho. Se tiver base com a palavra de Deus, Deus então tem um compromisso com o seu testemunho. Pode passar o próximo, por favor, Adriano. Modifique e refaça seu testemunho sempre que for necessário. Então, como eu já falei, o que determina isso? A necessidade do tempo e a necessidade dos ouvintes. Então, de acordo com as pessoas que você está mencionando, que você está testemunhando, para quem você está testemunhando, pode acontecer facilmente variações. Essas variações vai ser na maneira de comunicar. O conteúdo é a experiência que você viveu. A maneira de comunicar vai ser levada em consideração vários fatores: socioeconômico, fatores políticos, sociais, fatores financeiros, todos os fatores que você possa imaginar. Situações como preconceitos, não seu, é claro, mas da pessoa. Tudo isso é importante ser considerado, porque pode impedir as pessoas de ouvir. E como assim, pastor? Não entendendo o que você quer dizer. Então, se você usa exemplos para um grupo específico de pessoas que tem alguma rixa com outro grupo específico de pessoas, e na hora que você vai falar com esse, você cita exemplos desse, o seu testemunho vai ser abortado simplesmente porque a pessoa, ela se nega a ouvir algo a respeito daquela cultura. Entende o que eu quero dizer? Vamos pensar assim: judeus não se dão com os samaritanos. Aí eu vou evangelizar os judeus falando tão bem dos samaritanos. Os judeus se fecham para com isso, porque eles não têm nenhum agrado com essa outra cultura. Então, existe isso em alguns lugares? Existe. No nosso contexto não é tanto, mas o que você pode entender,
termos de preconceito, o nosso contexto é a linguagem. Existe, eu já falei isso há 2 semanas atrás, existe uma linguagem que é utilizada num contexto sem muita preocupação da língua portuguesa formal, e até mesmo se existe erros ou não, pouco importa, aí vale gíria, vale tudo, nesse contexto tranquilo. Mas se você utiliza dessa linguagem de, vamos assim colocar, de periferia urbana, de um contexto aonde as pessoas não têm preocupação com linguagem culta, formal, de forma alguma, e aí você pega essa maneira de falar e vai comunicar com outro grupo de pessoas que leva muito isso em consideração, naquele exato momento há um preconceito. Existe um preconceito nessa linguagem. Essa pessoa, ela tem dificuldade de ouvir determinadas palavras que saem da boca dessas pessoas aqui. Então, se você utiliza essa linguagem para poder comunicar para ela vai se fechar e não vai ouvir. Como assim, pastor? Não entendo direito. É simples, eu acho que é fácil entender. Vamos imaginar, em São Paulo tem muitas favelas, certo? Então existe uma maneira própria que a favela comunica. Tá ligado, né, mano? Tá ligado nesse negócio. Então, né, você já ganhou aí, né? Você já ganhou. Então, se você fala desse modo, num contexto empresarial, não soa. Então, o coração fecha. É estranho, né? Você fala, nossa, que preconceituoso. Mas Jesus quer ganhar eles apesar dos preconceitos deles. Então, ao invés de eu julgar eles como preconceituosos, eu mudo o meu jeito de falar para poder ganhar eles. É só isso. Eu preciso levar em consideração. Se eu tenho, vamos imaginar lá na Toyota, né, Leandro? Vamos imaginar de repente lá você tem a possibilidade, como chefe de um departamento, de ter contato com seus superiores. Aí você pensa, olha para a situação deles, eles são todos eles têm faculdades, têm especialização, têm MBA, alguns estão fazendo doutorado, certo? Aí você vai usar uma linguagem Tancredo com eles ali, entendeu? O que vai acontecer? Não vai dar certo. Ah, mas eu moro lá, ok? Só que para alcançar o coração dessas pessoas, a linguagem é importante, porque senão eles desligam. Por quê? Porque o ser humano é seletivo. Eles logo associam, não, isso é linguagem de favela, isso é linguagem de gueto, isso é linguagem de... Não, eu não preciso disso. Entende? Nossa, que gente metida. Jesus ama essa gente também. O mesmo acontece ao avesso. O mesmo acontece. Eu vou e falo de um modo mais rebuscado, falando palavras mais difíceis. Falou rebuscado, para eles já acabou. Rebuscado, o que é? Deve ser buscar novamente. Rebuscar. Busca, rebusca. Então é uma coisa, né? Deve ter tido busca e apreensão, então. Vai longe, porque não tem essa palavra. Está entendendo o que eu quero dizer? Não entra no campo de compreensão. Então, para falar com um grupo onde o vocabulário é mais limitado e onde existe um vocabulário próprio criado para aquele contexto, ou eu aprendo o vocabulário criado para aquele contexto, que é mais difícil, porque nem sempre você vai conseguir, ou então eu uso uma linguagem mais limitada. Eu uso as palavras mais simples possíveis na hora de comunicar. Eu preciso saber disso. É uma questão de querer comunicar. Muito bem. Lógica é uma coisa importante. Aqui fala o seguinte, ó, finalize com frases e pensamentos que forneçam uma conclusão completa e lógica. Nós esperamos coisas lógicas. Nós que temos cérebro, todos nós temos, esperamos que as coisas sejam compreensíveis de modo claro, que o argumento ele seja completo e que tenha uma lógica, que tenha um sentido. Nós não fazemos link com algo que fica pelo caminho, que você ouviu, nem entendi. Então precisa ter lógica. A lógica ela funciona como um fio que passa pelo meio de toda a fala. Então um bom comunicador, ele
Ele vai falar muitas coisas, mas ele tem um fio que ele mantém no meio da comunicação e que ele não abre mão, não abre mão. É como a Bíblia. A Bíblia tem um fio vermelho que passa do início ao fim dela. Quem é esse fio vermelho que passa do início ao fim da Bíblia? Jesus Cristo. Se você abrir em Gênesis, ou se você abrir em Apocalipse, você que sabe qual é esse fio vermelho, você vai ver Jesus de Gênesis a Apocalipse. Como pastor não é só no Novo Testamento, bom, em João fala que ele já existia antes. Então nós conseguimos perceber, seja suas profecias, seja sua atuação, por todos os livros, dos 66 livros da Bíblia, nós vamos entender menção, referência a ele. Essa comunicação assertiva de Deus nos alcançou. Nós lemos a Bíblia hoje e ela faz sentido para nós. Hoje nós compreendemos a lógica da palavra de Deus. Antes não tínhamos essa revelação. Mas existe uma lógica. Então imagina, se com lógica é possível não entender, o que entender quando não tem lógica? Nada. Então é muito difícil, não sei se você já ouviu comunicadores que não se preocupam com a lógica. Comunicadores que eles atropelam pensamentos, eles não caminham. Então, essa é uma habilidade que é muito difícil se ter. E eu confesso, como um comunicador, como pastor, que nós precisamos crescer muito nisso, que é a capacidade de conduzir os pensamentos de forma lógica, sem ser prolixo. É muito difícil. Prolixo é estender a fala até o modo que se perca ela e você não entenda mais. O que você entende como algo objetivo é algo tão abstrato que você não se perde no meio da redundância, no meio da repetição, no meio de excesso de informações desnecessárias. É uma pessoa que fala, você está tentando muito chegar à compreensão do que, mas você cansou já. E quando ela terminou, já não tem mais sentido para você. Então esse é o contrário do objetivo, do conciso, né? O resumo. O prolixo é extenso, demasiadamente. Então o que eu estava mencionando a dificuldade é essa, de você conseguir fazer pontes. Por exemplo, vamos pensar numa pregação, né? Uma pregação, você elabora, tem uma introdução, tem 1, 2, 3, 4 pontos que seja, e tem uma conclusão. Mas em todo tempo você tem que estar preocupado, interessado em as pessoas entenderem qual que é o caminho daquilo. Por que você está falando tudo aquilo? Por que tudo aquilo está na mensagem? Por que aquilo ali de algum modo faz sentido naquilo que você está ministrando? É por causa de você estar nítido esse fio vermelho. Quando você percebe que as pessoas estão deixando de entender o fio vermelho, você repete o fio vermelho. Você enfatiza de novo e volta a falar do que você queria falar, do que você estava falando. Mas sempre com a preocupação da lógica que está por trás da ministração. Uma coisa que ajuda muito na pregação, a lógica, é o tema. Então você tem por exemplo, a ministração de domingo foi sobre o que mesmo? Ai, que decepção. Foi sobre a cura da decepção, certo? Tá aí, ó, a mulher jogada. Tá aí, a cura da decepção. Então, quando tem um tema, fica muito mais simples, fica muito mais fácil. Por quê? Porque uma vez que eu coloco com a imagem, com o tema ali exposto, fica muito simples para todos que estão olhando e sendo ministrados saber qual que é a lógica. Quando não tem isso, eu sempre tenho que trazer de volta a memória dos ouvintes, para não perder o foco. Porque senão eu falo de morte no meio do caminho, as pessoas, ou ele pregou sobre morte, suicídio. Não preguei sobre suicídio. Eu preguei sobre encontrar a cura para a decepção. Então o suicídio era um dos pontos da ministração. Ele falou sobre pescaria. O pastor não gosta de pescar. Ele falou que... Está entendendo? Então se você entende o fio vermelho da mensagem, você entende todos os argumentos utilizados dentro dela. Você vai entender que a pescaria do Pedro foi uma fuga. Ele voltou para a velha vida.
Então a ideia da pescaria na mensagem tinha a ver com voltar para a velha vida. Para você que estava do início ao fim, é muito simples. Para alguém que pega e arrasta o mouse ou a setinha no meio da mensagem e pega apenas lá a pescaria, vai ficar muito sem sentido. Ela não tem o tema principal, ela não tem a imagem, nada disso. Então é muito mais difícil. Mas na pregação tem um tempo maior, e no testemunho, que não tem esse tempo todo. Então é o desafio, esse grande desafio aí, de você. Onde é que eu estou aqui? Deixa eu ver. Finalize, né? De você conseguir manter essa lógica. E o principal, acabar, a conclusão, ser o ápice dessa mensagem, desse testemunho. A conclusão ser aquela que vai fazer a ponte para que a pessoa possa se posicionar diante daquilo que você falou. Daí vem um chamado, daí vem um apelo, daí vem um convite para um culto, daí vem um convite para uma rede de mulheres, daí vem um convite para qualquer coisa que seja. Mas isso vai depender muito da eficácia desse testemunho. Outro ponto, ensaie esse testemunho até que ele se torne natural. Quanto mais natural, melhor. Eu respeito muito, eu admiro demais, eu amo meus irmãos pentecostais, mas às vezes amo muito eles, muito mesmo, admiro demais. Não é brincadeira não, não é demagogia da minha parte. Só que às vezes eles se limitam a alcançar pessoas que já estão ambientadas a essa atividade. Sua linguagem, suas expressões favorecem, facilitam pessoas que de algum modo já viram como funciona. E a verdade é que tem milhões de pessoas que não se deram o direito de ver como isso tudo funciona. E que não entendem por que um pregador, ou por que a pessoa que vai testemunhar se utiliza daquela maneira de falar. E a pessoa, ela sai pensando assim: será que ele fala assim 24 horas por dia? Ou é só quando pega o microfone? Então fica aquela dúvida no ar. Será que ele embarga a voz? Embarga a voz, assim, sabe? Porque está com o microfone, ou ele vive de voz embargada? Uma unção assim, Jabulani, uma coisa meio Cid Moreira, assim, todo o tempo. Entende? Agora a questão é, eles ensinam isso para os outros? Não, é uma cultura. É uma cultura. Eu amo os meus irmãos, eu entendo que eles fazem isso. Eles fazem isso por reverência, por respeito, por honra aos seus líderes. Foi passando de geração a geração e todos fazem. E eles entendem isso com algo já quase que sacramentar, e deixar um sagrado. Essa maneira, esse molde de fazer. Pastor, tem pecado nisso? Nenhum. Só pode impedir uma geração que não conhece de conhecer o Senhor. Porque ela olha e ela pensa: estranho, estranho. E às vezes até alguns irmãos mais entusiasmados falam assim: mas é estranho mesmo, o negócio é estreito, é estranho, e assim é. E até deixa mais estranho do que precisava ser. Entende? Então, qual que é a chance dessa pessoa entrar nesse modelo? Uma só: por meio da extrema dor. Ela vai ter essa referência, e em meio à dor, ela talvez peça ajuda dentro desse meio, e possa até mesmo virar desse meio. Mas não é natural. Esse é o ponto. Não é natural. Então, eu acredito que nosso desafio é viver o sobrenatural de Deus de um modo natural. Por exemplo, vocês também, por conta do seu pastor, têm ouvido falar de homens como Todd White, como Luciano Subirá, como Heidi Baker, Carlos Anaconda e outras pessoas aí que a gente fala de vez em quando para vocês, né? Qual que é o lance dessas pessoas que nos impressiona tanto? Quando você vê um vídeo do Todd White, o que você pensa? Ao final, você pensa assim: que doido, ainda bem que tem pessoas como ele, mas eu nunca vou fazer isso. É isso que você pensa? Não dá vontade de ir para a rua e orar para os enfermos? Falar assim: ei, você não está com a dor no corpo aí? Não dá vontade de fazer isso? Por que dá?
que você olha para um cara que vive o sobrenatural de modo natural, sem esquizofrenias, sem fazer força nesse aspecto assim, sem um estereótipo, inclusive uma opção dele, o seu estereótipo, para alcançar. Não é assim, eu gosto muito de ter um rasta, eu gosto muito desse cabelo, eu gosto muito de... Não, é dentro do chamado que Deus deu para ele. E também ele não fala que os outros têm que fazer a mesma coisa que ele, mas ele vivencia assim, com uma finalidade: ser normal, o mais normal possível, para que ele possa olhar para uma pessoa na rua e a pessoa possa achar ele simpático e não achar ele um estranho e sair correndo. Então ele quer essa abordagem que conquista, porque ele sabe que se atrair para ele, ele vai conseguir atrair aquela pessoa para Jesus. Então isso é muito importante. Eu volto a frisar aqui, eu não tenho nada contra meus irmãos pentecostais, eu amo eles, aprendo demais com eles, são admiráveis em inúmeros fatores. Eu só acho que a maneira, às vezes, tão limitada e fechada do modo de operar o sobrenatural faz com que a grande maioria das pessoas fique imaginando que nunca conseguirão viver o sobrenatural. Você vê um profeta pentecostal, você se alegra, mas você sai depois de um momento como aquele e pensa: que bom que existem pessoas assim, mas eu não consigo ser assim. Você vai numa ministração do Luciano Subirá e você volta para casa pensando: olha só, rapaz, Deus está falando comigo umas coisas e eu estava achando que era da carne, e Deus está me trazendo palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, e eu estava desprezando porque eu não sabia que isso de fato era dom espiritual na minha vida. Mas se ouve um profeta pentecostal clássico, você fica: meu Deus, eu não sei pular daquele jeito, eu não sei fazer aquele parafuso no ar que ele faz, eu não sei falar daquele jeito, eu não consigo embargar a voz daquela maneira, eu não consigo me mover naquela ousadia toda, aquela performance toda. Glória a Deus para esses amados que são uma bênção. Nós amamos os profetas pentecostais, porém eu acredito que o nosso chamado está ligado a isso aí, ó. Nós vivemos o sobrenatural de modo mais natural possível, para que o nosso testemunho de vida e que o nosso ministério cumpra o propósito de Efésios 4:12, que é equipar os santos, aquilo que Deus nos deu, ser repartido e equipar as pessoas à nossa volta, e não que as pessoas fiquem dependentes da gente eternamente, porque eu sou o espiritual e você não. Então qualquer coisa você vem aqui, eu sou o seu profeta pessoal, o seu pastor pessoal, o seu evangelista pessoal, e assim por diante, quando na verdade o desejo do coração de Deus é que nós venhamos a manifestar o ministério que Ele nos deu e equipar através do ministério que Ele nos deu a vida das pessoas à nossa volta. É isso que diz Efésios 4:11 e 12. Você pode ler depois na sua casa. Muito bem. Compartilhe seu testemunho com convicção. Agora é um detalhe: natural não significa sem convicção. Isso é importante. Natural não significa sem convicção. Às vezes a gente acha que convicção é gritar. Às vezes a gente pode de repente imaginar que convicção é fechar a cara, ou sei lá, ou qualquer outro tipo de... Não, convicção é o seu jeito falando com total certeza. Como que você fala as coisas com total certeza quando você fala elas? Então é assim que Deus vai te usar. Você fecha a cara, você sorri, como é que você faz? Eu não sei. Mas quando você fala coisas com convicção, você fala assim: eu sei que é assim, e você fala, é assim que você vai falar, é assim que Deus vai te usar. Não precisa ser outro ser humano, você não precisa ser o Benihim para poder falar com convicção. Você vai ser o Ederson falando com convicção, a Michele falando com convicção. Então, quando nós temos convicção de algo, a gente fala de forma enfática. Se você sabe quanto custa o negócio e a pessoa está errada, você fala: não é isso, é tanto. Talvez você vai sorrir, talvez você vai ficar um pouco mais fechado, não sei, mas você vai falar com convicção, com certeza. Então é isso que Deus quer nos fazer falar, por meio da fé, com convicção, com certeza, com a ciência de que de fato aquilo é verdade, é verdadeiro. Seja alegre, por uma simples razão: nós fugimos de pessoas tristes. É simples. Ninguém em sã consciência, a não ser por um chamado de Deus, gosta, se deleita numa comunhão com a pessoa deprimida, depressiva, triste, carrancuda, chata. Nós fugimos de pessoas chatas.
E nós nos atraímos com facilidade natural com pessoas de bem com a vida, alegres, felizes, que trazem a sensação de que a vida delas, por mais que tenha lutas e problemas, parece que elas vivem uma festa contínua. Nós grudamos as pessoas, nós queremos elas, elas nos atraem, qualquer um de nós. É simples assim. Agora, o que quebra isso? O chamado de Deus, obviamente. Nós não vamos apenas ganhar os felizes para torná-los mais felizes ainda. Nosso chamado é para os quebrados, para os endividados, destruídos, depressivos e endemoniados. Nós sabemos disso. Só que o que está falando aqui? O nosso testemunho não pode ser por osmose, pegar essa realidade das pessoas que ainda não têm Cristo, e isso mudar a nossa maneira de ministrar, nos fazer de modo carrancudo, entristecido, deprimido, como se a gente estivesse fazendo uma coisa só por obrigação. A nossa ministração, o nosso ministério, ele deve ser feito, realizado com alegria. Com alegria. Essa alegria não pode ser plástica, ela não pode ser uma coisa só externa, uma capa, para poder, de algum modo, fazer os outros achar que eu estou alegre, quando na verdade não estou. Ela precisa sair de dentro, ela precisa sair de uma convicção de propósito, de certeza, de chamado. Então, por isso que a convicção vem antes. A alegria, ela se expressa por uma convicção. Você está fazendo aquilo que Deus chamou, e nisso consiste sua alegria. Ah, mas eu vou me relacionar com pessoas chatas. Amém, aleluia, glória a Deus. Mas você está alegre em fazer aquilo que Deus chamou. E o que vai acontecer? A alegria contagia tanto quanto a depressão contagia. Aí é uma questão de quem vai influenciar mais quem. Você vai ser o depressivo que vai tirar a sua alegria, ou você vai ser a alegria que vai tirar a tristeza do depressivo? Aí é uma questão de quem vai conseguir ser mais influente. Eu estou convicto que a certeza ganha da dúvida, assim como a luz ganha das trevas. Eu acredito também que a alegria, ela tem o poder de quebrar climas, realidades, ambientes, tanto quanto quando você liga a luz e as trevas vai embora. É nítido, natural, é incrível isso. Líderes têm essa característica. Eu às vezes fico espantado com essa característica que Deus nos dá na minha vida, dá na vida de vários de vocês. É incrível assim. Eu até queria que fosse diferente. Às vezes eu fico até meio assim, por que tem que ser assim? Porque eu sei, já fiz testes e provas para poder ver se funcionava esse negócio. E é verdade, não adianta. Eu e a minha exposição da alegria muda ambientes, assim como a minha retenção dessa alegria também deixa ambientes murchos. É incrível. Queria que não fosse assim, mas é assim. Por que é assim, pastor? Porque Deus me fez líder, e aí? Está nisso. Então, líder de célula, meu amado irmão, saiba, o grupo que você ministra tem um humor de acordo com o seu. Ai, Jeová. E isso é um desafio muito grande. Não é muito fácil, não. Porque o humor, ele muda muito. A alegria é algo perene em nossa vida pela certeza que temos, mas a gente sente dor. Tem dia que está com dor de cabeça, dor de barriga, tem dia que, sei lá, inúmeras dores que seja do físico, seja da alma, seja relacional, situações que acontecem, situações que acabam de acontecer, que bagunçam a mente, que bagunçam o coração. Tudo isso acontece na minha vida como acontece na sua, mas eu já descobri, e se você não descobriu ainda, eu aviso você, que o ambiente, não apenas físico, mas o ambiente, em termos de liberalidade, liberdade para a ação de Deus, ele está muito ligado à postura do líder. É incrível. Líderes carrancudos deprimem uma célula. Líderes alegres alegram até o deprimido. Até o deprimido sorri. É incrível. É incrível. Estou falando sério. Esses dias eu fui numa célula, eu vi essa realidade de uma pessoa babá assim. Eu vi essa realidade, uma célula muito alegre, uma célula muito feliz, líderes vibrantes, entusiasmados, pessoas
que já reproduzem isso e pessoas que ministram isso para a vida de outras. E aí você vê pessoas destruídas, arrebentadas, deprimidas, murchas. E vai dar oi a pessoa assim, uma coisa fúnebre. Mas conforme vai se desenrolando, há um contágio incrível. Aí a pessoa, eu achei muito legal, porque essa pessoa que eu estou imaginando aqui, ela estava deprimida, completamente, uma senhora completamente deprimida. Pensa numa pessoa deprimida, era ela. Mas eu fiquei só observando o final dessa história. Ela me deu 4 vezes tchau. Por quê, pastor? Porque ela não conseguia deixar aquela célula. Ela dava, muito bom te conhecer, pastor. Tchau, agora eu vou. E aí ficava falando aqui. Aí voltava, pastor, benção demais, eu vou voltar na próxima célula. Ótima, 2, 4, para mim 4. Ela entrou deprimida, absolutamente deprimida, chorando, casamento destruído, vida conjugal destruída, sem esperança nenhuma. O que teve lá nesse negócio? Jesus, é claro, o Espírito Santo, é claro, o Pai estava lá, obviamente, tudo isso. Mas o que tinha, que era um sinal ali? Alegria. Essa alegria foi contagiante. Um espírito de fé envolvido num ambiente alegre, suave, sem pressão. Que tremendo. Muito bom, é muito gostoso isso. Então, isso é importante nós termos essa noção. Fale claramente, tom espontâneo e descontraído. Já falei sobre isso, né? Quando eu citei os meus amados irmãos. Então, tom espontâneo e descontraído. Por que descontraído? Porque a gente consegue falar de coisas difíceis sem que as pessoas se fechem. Desde que inventaram a anestesia, mudou a maneira como nós olhamos para a cirurgia. Antes não existia. Você consegue imaginar como era a informação de alguém que sabia que tinha que fazer uma cirurgia sem anestesia? Hoje as pessoas fazem, todos os dias pessoas fazem cirurgias. Todos os dias. Tem médicos cirurgiões que fazem cirurgias assim, 20, 30 por dia. O número de cirurgias são os mais variados possíveis em todas as áreas do corpo humano, desde as mais graves às mais simples. O que trouxeram que mudou essa realidade? Anestesia. Simples assim. O que a anestesia faz? Ela relaxa, tranquiliza, ela inibe a dor, ela tira o foco. Aí que está o poder da descontração, o poder do bom humor, vamos assim dizer. Você consegue falar das coisas mais difíceis de um modo descontraído. O que isso está significando numa cirurgia? As pessoas não percebem, mas elas foram para a sala de cirurgia. Houve transplante cardíaco, elas nem viram. Saiu o rim, entrou outro, fígado, outro, e assim vai. Arrancou um câncer no meio da mensagem, elas nem perceberam. Elas estão sorridentes. Isso é muito importante. É importante você entender que o agir de Deus, ele é assim. Deus, ele poderia fazer a Eva arrancar assim, com muita dor de dentro do Adão. Ele botou o Adão para dormir. Melhor, né? Foi melhor. Bem melhor. Deus faz esse negócio com a gente. A impressão que eu tenho é que Deus, ele age assim conosco. Ele trata de coisas sérias, tensas, difíceis, de um modo muito amoroso e descontraído, de modo que a gente não fique focado ao extremo, preocupado ao extremo, ansioso ao extremo. Não fale se dirigindo uma cadeira ou ao teto. É mais difícil no começo, para pessoas que são assim muito tímidas. Tem pessoas que são muito tímidas, para elas é mais difícil, então elas se sentem mais confortáveis mirando num ponto de referência bom. Mas o desafio é você ir além daquele ponto de referência bom e pegar todos no ambiente. Por exemplo, a Elaine, ela é uma ótima ouvinte,
Ela ouve sorrindo. Dá gosto pregar para Elaine. É muito gostoso pregar para Elaine. Ela está ali sugando, entende? Ela acena com a cabeça, ela sinaliza sorrindo, ela tem uma cara focada em mim, ela não fica desatenta com nada que acontece. É ótimo. Mas eu não estou falando só com a Elaine, eu estou falando com várias pessoas, certo? Então, se eu sou um comunicador inicial, eu ficaria muito mais tranquilo só ministrando aqui. Muito mais suave para mim. Eu não teria que lidar com depressões mil que acontecem durante a mensagem. Porque cada vez que alguém se levanta, vai no banheiro, vai tomar água, eu fico pensando, puxa, tô dando uma bola fora aqui, não estou sendo assertivo. Alguém vai atender telefone, alguém olha para o celular, fica no WhatsApp, e assim por diante, baixa a cabeça, faz qualquer coisa, boceja, tudo isso eu vejo, porque eu olho para todos. Então isso tudo, eu sou levado a acreditar, a mensagem não está sendo efetiva. Não está sendo efetivo. O pastor Cláudio Duarte, ele fala que ele pensa diferente, mas é que ele é uma benção, né? Ele fala que quando uma pessoa se levanta e sai, ele sempre fica pensando assim, olha, tá tão boa a mensagem que ele vai lá fora chamar mais um. Eu não cheguei ainda nessa revelação, mas vou chegar nessa revelação. Então, é muito importante que a gente possa olhar para as pessoas. As pessoas se sentem incluídas na medida que você olha para elas. Então, fixar um ponto único não é bom. Não é bom. Eu vejo isso acontecer às vezes nas células. É um ponto que eu vejo dos comunicadores que nós temos, nossos líderes. Eu entendo perfeitamente. E eu sempre percebo que eles vão para esse tipo de público aqui, que é o público que eu mencionei como no exemplo de hoje, a Elaine. Outras pessoas, não é a única pessoa que manifesta essa maneira de ouvir. Muitas pessoas aqui na nossa igreja, graças a Deus, são ótimos ouvintes. Porém, eu percebo que nas células alguns dos nossos líderes, eles ficam e assim, quase não saem com o olhar para outros lados. É um desafio incluir a todos. É por essa razão que a gente senta em roda. O círculo lá é intencional. Não é cadeirinha, olhar a nuca do irmão, é olhar um no olho do outro, para incluir a todos, para falar com todos. Quando a gente só foca assim num, dá ideia para os demais que a mensagem é direcionada apenas para um. Não sei porquê, mas a gente, quando está ouvindo, a gente quer que a pessoa nos olhe. A gente espera que de um modo a gente seja incluído nessa mensagem. Se não olhar para a gente tem uma tendência a achar, não queria falar comigo, ou tá brabo comigo, ou tá mandando um recado, olhando para o outro. Tem tudo isso que as pessoas interpretam. Não olhou para mim a pregação inteira. Olhou para todo mundo, olhou para mim. É pessoal. Então, não estou brincando não, irmãos. Eu sei do que eu estou falando. Eu já ouvi cada coisa. Pastor, porque você não olha para mim? Eu não... É. Evite... Opa. Onde é que eu estou? Isso. Evite tiques nervosos. Tique nervoso. Tique nervoso. É engraçado esse negócio. Existem milhares de tiques nervosos. Milhares. E eu acredito que um ser humano, ele tem alguns que vai manter até o final da sua vida. Nós não conseguiremos ser perfeitos comunicadores como o Senhor é. Nunca. Enquanto estivermos aqui. Mas nós temos a possibilidade de mudar algumas coisas. E bom é que você peça ajuda para as pessoas mais próximas a você e que tenham coragem de falar coisas que você não gosta muito de ouvir e que te ajudem a você perceber os seus tiques nervosos. O tique nervoso não precisa ser assim, coisas assim, demasiadamente, entende? Não precisa ser coisas assim. Pode ser vícios de linguagem, né? Você fala, né? E depois de qualquer coisa que você fala, né? A palavra é repetida, né? Porque aí a gente vai falando e aí acontece da gente não chegar ao que deseja, porque aí a mensagem não é alcançada. Aí você vai tentar comunicar e aí você não comunica. Aí você chega à conclusão que você não é um bom comunicador, quando aí na verdade não é o caminho. Está entendendo o que eu quero dizer?
Esse soa, sabe a ampulheta? O está carregando. Essa é a ideia que soa para quem está ouvindo. Ele está juntando um argumento com o outro. Então, isso tudo, quem que vai te ajudar? Além do seu discipulador amado, das pessoas bem próximas a você, é você dizer para alguém que você gostaria que ela sinalizasse na sua vida algumas coisas que atrapalham, chamam. Qual que é o problema do tique nervoso? É que a atenção do ouvinte é focada no tique nervoso e perde o conteúdo da fala. Esse é o problema. Existem alguns mais engraçados do que esse, mas acho que você conseguiu entender. São situações, seja corporal, que você faz sempre e que pode fazer com que as pessoas se percam. Evite usar pressão emocional. Pressão emocional. A gente sempre precisa trabalhar com a possibilidade do não quero, não vou, não estou afim. É duro, é ruim, porque a gente está ministrando a coisa mais importante do universo e da eternidade, mas as pessoas têm o direito de não querer. Então, isso nos evita a autoexigência pelo sucesso a todo custo e de impor coisas para as pessoas que elas não estão aptas naquele momento a fazerem. Se uma pessoa fizer algo que ela não estava apta naquele momento a fazer, mas fizer por causa da pressão, vai chegar um momento na vida dela que ela vai abrir mão de você, ela vai fugir desse relacionamento, porque ela vai compreender que esse relacionamento é ruim, é abusivo, e todos os relacionamentos abusivos nós não queremos. Então, o abuso, existem vários níveis de abuso. A gente pode se utilizar de uma autoridade que Deus nos deu como líder, como discipulador, como pastor, qualquer outro nível de liderança, para pressionar as pessoas a tomar uma decisão que elas não querem. Quando isso é feito, isso tem um poder de repelir e não de juntar, de unir. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. O bom senso é muito importante, e ouvir o Espírito Santo de Deus falar. Eu já fiz esse pecado muitas vezes, pelo meu jeito, pela minha maneira de ser argumentativa, reflexiva e forte, uma personalidade forte como eu tenho, como muitas pessoas têm. Às vezes é fácil ir por um caminho assim. Temos que ter cuidado com isso. É importante darmos espaço para as pessoas fazerem de acordo com a revelação que Deus faz, e não simplesmente porque o homem está falando, porque a pessoa está falando. Porque se sou eu, se dá errado, sou eu. Entende o que eu estou falando? E eu não quero que ninguém, na verdade, vá com Wesley como Deus para casa. Assim como nenhum discipulador quer que a pessoa decida em função simplesmente na base da autoridade do discipulador. Pastor, mas não tem que honrar a autoridade? Claro que tem que honrar a autoridade. É benção se a pessoa tem essa revelação, é óbvio. Mas se ela não tem, ela vai para cima de você na primeira curva da vida. Ela botar o dedo na sua cara e falar assim: eu estou fazendo porque você falou para fazer e não deu certo e a culpa é tua. Então, não faça coação nenhuma para ninguém em relação a área nenhuma. Conduz a pessoa na revelação. Tenha paciência, amor, como pegar da mão de uma criança e conduzindo ela até virar um adulto, para que ela possa de fato colocar os pés, não simplesmente porque o discipulador falou, mas porque Deus usou o discipulador para falar, e a base dela é a palavra de Deus, a vontade de Deus. Amém, querido? Não estou eximindo a responsabilidade de um discipulador, de um líder, não me entenda mal, por favor. Nem estou indo contra o princípio de autoridade e submissão. Amo, respeito, zelo por ele. Mas cada vez que nós somos levados, e líderes já fizeram isso comigo também, assim como eu já fiz com pessoas, eles também já fizeram comigo, e eu me senti na posição de pressionado sem querer.
de um modo que não me foi dado o direito de não querer. E quando isso acontece, é uma sensação de estupro, é uma sensação de abuso. Isso é muito ruim. Ninguém em sã consciência quer ser abusado por ninguém. Então, com convicção, com alegria, com fé, com muito amor, nós conduziremos pessoas a tomarem posições, se comprometerem com coisas seríssimas na sua vida. Mas para tudo isso acontecer, nós precisamos da revelação de Deus. Senão nós só temos religião, nós não temos unção. E de religião o mundo está cheio aí. Unção, tem uns que são, outros não são. Precisamos de unção. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos terminar nosso Tadel hoje. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Eu comento por vezes com alguns nossos queridos e amados irmãos que o apóstolo Paulo, ele tinha uma oração. Se você ler a Bíblia, Novo Testamento, o apóstolo Paulo, suas cartas, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele era um homem de muita oração, mas ele tinha uma oração que era muito corriqueira, muito frequente na vida dele. Ele orava muito por revelação, não dele, ele tinha, mas que fluísse revelação conforme ele comunicava o evangelho. Era o grande clamor do apóstolo Paulo. Ele orava para que as pessoas tivessem iluminação no seu entendimento, revelação no seu espírito, revelação no seu íntimo, para que todos os bloqueios mentais caíssem por terra, todas as fortalezas da mente caíssem. A oração dele, ela era uma oração nas realidades espirituais, acima de tudo, acima de tudo. Então, eu acredito que com isso nós aprendemos a orar do modo conveniente, certo? Quando você começa a orar por isso, em função daqueles que você lidera, eu acredito que Deus honrará você, assim como honrou também o apóstolo Paulo. Então, ore por revelação. O apóstolo Paulo era um homem extremamente persuasivo, extremamente hábil. Ele sabia disso. Mas cada vez que ele ia ministrar, ele se despojava disso. Ele dizia nas suas cartas: olha, eu não vou até vocês com persuasão humana, com convicção de homens, com argumentação retórica. Não, ele podia fazer isso muito bem. Entre todos da Bíblia, talvez depois de Salomão, ele é a referência de homem sábio. Mas ele dizia claramente que ele tirava isso dele, e ele ia no poder do Espírito. Então, ele ia na dependência do que o Espírito Santo dizia. Isso fazia toda a diferença. Isso significava, eu tenho certeza, que a mente dele voava. Mas ele condicionava a boca dele, não a sua mente que voava, mas ao Espírito. Ele ficava todo o tempo discernindo. Falo, como falo, se falo, o quanto falo. Então ele tinha essa sabedoria pautada pela revelação de... Estou falando sim ou não? Deu para entender, né? Eu falo isso para você orar por isso também, querido. Porque caso contrário, nós vamos gastar muita saliva e não vai ser produzido muito resultado. Isso é muito ruim, é muito desgastante. Você gastar muita saliva e não produzir muito resultado. É muito ruim você sair de liderar pessoas, de ministrar vidas, com a sensação de que você falou, mas você não sabe se vai alguma coisa acontecer. Alguém aqui já passou por uma experiência assim? De falar, aí você sai e fica assim, não sei. Então, a grande questão não é muito falar. A grande questão é muito revelar. Então, oremos por isso. Quero direcionar a sua oração a partir de hoje, talvez para alguns, é que você ore muito por revelação de Deus. Seja para você mesmo, é claro, mas para aqueles que você influencia. Revelação de Deus, revelação de Deus, revelação de Deus. Eu falei do Todd White, né? E um dos clamores dele é esse. Ele anseia em passar perto das pessoas e que Deus fale algo das pessoas para ele. Porque ele
Ele tem coragem suficiente de parar das pessoas e ministrar o que Deus está falando para ele. Isso é poderoso, é revolucionário. Tem vídeos e mais vídeos na internet que você pode ver. É legal ele, é um cara bacana. Tem um vídeo dele no Walmart, lá nos Estados Unidos. Um gordão vai atender ele pede um negócio lá. Aí o gordão vai entregar assim, e ele fala assim: você está com problema na tua perna por causa da sua coluna? Aí o cara, como é que você sabe disso, né? Não, eu posso orar por você? O cara todo assim, né? Pode. Ali, assim, num grande lugar como esses mercados americanos. E ele assim, na tranquilidade, orou e falou assim: enfermidade, dor, sai agora em nome de Jesus, tá? Pum. E o cara na hora assim, reagiu. Oh, man! Ele sentiu um fogo dentro dele. E na hora ele sai assim. Ele deixou o Todd e foi lá. Chamou o supervisor dele lá, o superior dele. Pede para orar por você também. Aí ele falou assim: você tem uma dor aqui também? Sim, sim, sim. Aí ele orou e o cara, oh! É muito legal. Por que eu estou falando isso para você? Porque esse é o evangelho real. O evangelho é real. Esse é o evangelho da revelação de Deus. Talvez se ele gastasse ali meia hora falando de Jesus, o cara ia falar: legal, mas eu vou voltar para a minha vida. Mas ele manifestou o reino. Entre falar o reino e manifestar o reino, há alguma diferença nesse processo. Deus, ele te chama a falar, mas entenda que o desejo do coração de Deus é que você manifeste o reino. Manifeste o reino. Amém? Vamos orar por isso? Em nome de Jesus. Nós temos alguns motivos de oração aqui também nessa noite. Nós vamos orar pela Isabelle, uma nenezinha de 2 anos, está com leucemia. Ela precisa de um transplante medula óssea. Vamos orar pela Mercedes, que sofreu um acidente de carro e ela está com muita dor ainda, está sendo medicada. E nós vamos orar pelo Edmilson, que precisa fazer um transplante cardíaco, mas não aconteceu ainda. Ele está com o coração fraco, quase parando e precisa de um milagre. Então essas 3 vidas, Isabelle, Mercedes e Edmilson, nós vamos orar dentro dessa oração que nós vamos fazer agora. Eu peço que você ore. Por isso que eu falei, que você peça para que Deus traga revelação na palavra, gere convicção para as pessoas que você ministra, para que você não fique no blá blá blá, para que você não solte muitas palavras, mas que cada palavra que você solte seja como um fogo que marca a vida de pessoas, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, no nome santo de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, na Tua presença, clamando para que o Senhor venha a liberar a revelação por meio da ministração da Tua palavra. Que quando nós testemunharmos do Senhor, que quando nós pregarmos ou ensinarmos, a revelação aconteça, Senhor, e o milagre se manifeste. Pai, nós não queremos simplesmente fazer caridade como alguém que vai e procura de algum modo ajudar, mas as pessoas continuam nas suas enfermidades, continuam nas suas limitações, seus problemas, nas suas maldições. Não, Senhor, nós queremos, Senhor Deus, ser a expressão da Tua glória por onde andamos. Nós queremos, Senhor Deus, que as pessoas que se aproximam de nós, ou as pessoas que nós nos aproximamos delas, sejam marcadas pela Tua glória, que haja revelação, que haja iluminação no entendimento, que escamas caiam dos olhos, que as fortalezas da mente não sejam mais resistência, que elas caiam ao chão em nome de Jesus, e que as vidas possam ter revelação da verdade que liberta, que haja entendimento, que haja, Senhor Deus, conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos que o nosso testemunho seja eficaz. Nós queremos, Senhor Deus, que a ministração da Tua palavra através dos nossos lábios seja eficaz, seja profundo, alcance o íntimo das pessoas, marque elas, Pai, de um modo a que elas nunca mais sejam as mesmas, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos por contatos que o Senhor vai nos dar, que sejam contatos que possam mudar histórias, que possam transformar vidas,
que possam marcar a eternidade de pessoas, em nome de Jesus, que possa gerar propósito, senso, que possa gerar, Senhor Deus, certeza, que possa gerar identidade, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós clamamos para que nós não venhamos a ministrar apenas com palavras, mas que nós venhamos a ministrar na base do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, que ao abrir a nossa boca, o fogo do Senhor toque vidas, marque histórias, queime corações, marque de modo inigualável, não com uma experiência religiosa, mas com uma experiência divina, com uma experiência com o poder de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que o Senhor quer manifestar milagres, e que o Senhor está disposto a usar vidas que se colocam nas Tuas mãos. Pai, a nossa vida está aqui. Nessa noite nós ofertamos nossa vida a Ti, nós ofertamos nossas mãos a Ti, nós ofertamos nosso coração a Ti, nossos olhos a Ti, nossos ouvidos a Ti, nós ofertamos nossa mente a Ti. Nós dizemos para o Senhor: usa a nossa vida e expressa milagres, prodígios, maravilhas, sinais do reino, em nome de Jesus. Dá-nos a ousadia, na certeza e convicção que o Senhor gera em nosso coração, que possamos ser assertivos, em nome de Jesus, e que Teu reino avance, que a Tua igreja cresça, quebre barreiras, rompa limites, avance o Teu reino nessa cidade, em nome de Jesus, Pai. Usa esses amados irmãos, esses líderes poderosos, esses homens e mulheres que estão aqui, para ser tomados pela Tua glória, encharcados pela virtude do alto. Nós clamamos em nome de Jesus. Usa a nossa vida, Senhor Jesus, usa a nossa vida, que a nossa boca, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, a declaração de libertação para a vida de pessoas. Que a nossa boca, Pai, seja como um chofar que é ecoado, libertando histórias, libertando vidas, declarando um novo tempo, ministrando uma esperança ao coração do ser humano, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nós não queremos, Pai, agir na nossa força, nós queremos agir na convicção do Espírito Santo. Usa a nossa vida. Nós queremos, Senhor Deus, em nome de Jesus, manifestar milagres. Nós queremos operar milagres. Em nome de Jesus. Conforme nós conversamos com as pessoas, nós queremos que o Senhor traga para nós palavras de conhecimento sobre a vida delas. Nós queremos orar a oração que o Senhor quer que nós oramos. Nós queremos falar para elas apenas aquilo que o Senhor quer que nós falamos. Nós queremos nos mover na sabedoria do alto. Nós queremos andar no Espírito. Nós queremos nos mover no Espírito. Em nome de Jesus. Pai, nossa oração nesse momento se direciona a essas vidas, Pai. Essas 3 vidas. A menininha de 2 anos, Isabelle, Pai. Pai, ela tem leucemia. Segundo a medicina, Pai, a única chance de sobreviver é através de um transplante de medula óssea, Senhor Deus. Mas nós cremos em um Deus do sobrenatural, um Deus de milagres, um Deus que atende a nossa oração, um Deus que vai aonde o médico não pode ir, um Deus que toca aonde a medicina não toca. Por isso nós declaramos como igreja nesse momento: Isabelle, seja curada agora em nome de Jesus. Que esse câncer no sangue desapareça em nome de Jesus. Limpa o sangue dela, Senhor Jesus. Limpa, Senhor Deus. Retira toda impureza, todo câncer, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor Deus, uma vida nova para Isabelle, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Toca Mercedes, em nome de Jesus, Pai. Tira toda a dor que ela está sentindo. Arranca todas as dores, Pai, no nome de Jesus. Dê a ela uma experiência sobrenatural com o Teu poder. Toca de modo inigualável. Toca de modo, Senhor Deus, que ela possa saber que é o Senhor Jesus que está tocando ela. Em nome de Jesus nós oramos. E clamamos também pela vida do seu Edmilson, Pai. A chance que os médicos dão para ele é muito pouca. Ele tem uma vida muito débil, muito fraca. Mas nós oramos agora e falamos ao coração dele. Declaramos: coração do Edmilson, volte a bater do modo correto. Coração de Edmilson,
receba a força do alto, em nome de Jesus. Nós declaramos que esse coração é curado agora. O coração físico do Edmilson é curado agora, em nome de Jesus. Toca a vida dele, Senhor. Gere, Senhor Deus, o milagre, em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pelo teu mover. Obrigado pela convicção que o Senhor gera no nosso coração e pela revelação que o Senhor tem trazido a nós. Nós somos muito gratos. Abençoa agora na volta para as nossas casas, Pai. Nos mantém em segurança. Queremos andar no teu Espírito em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida poderosamente, meu querido. Muito obrigado por você ter ficado até agora conosco. Deus abençoe você. Recomponha o tempo que você investiu aqui no Senhor, em nome de Jesus.